Que legal, que bom, João. Olá a todas e todos. Eu sou Pedro Augusto, do portal Cidadão Cidade, o portal de cidadania e crítica. Hoje é com muita satisfação que nós vamos conversar com a Márcia Tiburi, autora do livro Como Conversar com um Fascista, que por si só é uma questão muito boa de se fazer. Afinal de contas, estamos vivendo uma época de pós-verdade, estamos vivendo uma época de distorção dos fatos. Então, como conversar com um fascista é uma pergunta que eu me faço praticamente todos os dias. Ao receber esse livro aqui, ao ler esse livro, eu tive a possibilidade de ver o quê? Um raio-x de como funciona a mente de um fascista e assim que é possível a gente poder entrar em diálogo com essas pessoas. Afinal de contas, eu pergunto a você, é possível dialogar com um fascista? É possível a gente poder ir para um outro lado da política e que, infelizmente, predomina o preconceito, predomina o ódio, e tentar trazer essas pessoas para uma outra forma de ver a vida, para uma outra forma de ver a política? Afinal de contas, a política ela pode ser a possibilidade do encontro. A gente estava conversando aqui antes de começar sobre a possibilidade do encontro. O Vinícius de Moraes sempre dizia, né, uma frase dele maravilhosa: a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. Então, eu gostaria de agradecer imensamente a você, Márcia, por estar aqui hoje com a gente. O Cidadão Cidade, embora ele seja um portal alternativo de entrevistas, ele não é independente. Ele é muito dependente, sim, primeiramente de pessoas como João Pedro da Paz, que me ajudam aqui no sentido da tecnologia, que não é meu forte, e de você que está aqui hoje concedendo aquilo que a gente tem de mais importante nas nossas vidas, que é o tempo. Então, eu fico assim muito feliz com a generosidade de você estar aqui hoje com a gente, para a gente conversar sobre esse tema, que você teve a coragem de escrever um livro a respeito disso. E eu não podia, assim, é impressionante isso, como os artistas e as artistas, como as pessoas têm uma visão em que, de repente, quando você escreveu esse livro, a gente não tinha ainda a realidade de ter um presidente neofascista no poder, e você escreveu uma obra atemporal. Afinal de contas, a gente vive no Brasil uma mudança de nomes, assim, mudamos os nomes, mas as características continuam iguais. Né? Ao invés de trabalhador, melhor dizendo, ao invés do racismo, por exemplo, ao invés de você ter um trabalho escravo, hoje você tem um trabalho assalariado. Então, mudam os nomes, mas as nossas características, algumas delas permanecem as mesmas, infelizmente. Então, eu estou aqui não escondendo a minha emoção de estar podendo conversar com você aqui hoje. Agradeço a sua presença aqui. Eu sei que todo mundo que vai assistir aqui já te conhece, mas antes de iniciar, eu gostaria que você fizesse uma breve apresentação sua aqui para o nosso público, por gentileza. Olá, Pedro. Muito obrigada pelo seu convite. Adorei a ideia de conversar um pouco com você e com o pessoal que acompanha o Cidadão Cidade. Eu sou a Márcia Tiburi, eu sou professora de filosofia, escrevo também literatura e também sou artista visual e tenho trabalhado muito com esses temas difíceis da sociedade brasileira nesse momento. Infelizmente, eu tive que sair do Brasil em função de perseguições políticas e de perseguições que se tornaram ameaças muito pesadas também, inclusive a minha vida e a vida das pessoas ao meu redor. Estou muito penalizada com a situação do nosso país, que hoje tem que enfrentar uma pandemia descontrolada e sem políticas públicas efetivas que possam realmente apoiar a população, e tem também que enfrentar um governo fascista. E eu venho, de fato, denunciando essa realidade fascista há vários anos. No começo, Pedro, eu era muito desacreditada. Claro, havia várias pessoas que entendiam do que eu estava falando, mas muita gente também dizia que eu estava exagerando. E, de fato, infelizmente, as pessoas não tinham razão. É um daqueles momentos em que a gente gostaria de não ter razão, né? Gostaria de
que os fatos se provassem contrários ao que a gente acredita, mas, infelizmente, a gente vive, sim, um governo fascista. Inclusive, estudando as características básicas do fascismo, é possível identificar facilmente a manipulação de informações, os pontos de vista entrecortados e que são jogados para a gente de uma maneira completamente, enfim, mentirosa. Então, assim, se basear em mentiras e tentar transformá-las em verdade, né, de tanto repeti-las. Infelizmente, estamos vivendo esse período. Então, eu vou começar logo por uma pergunta que já é uma pergunta meio assim complicada, vamos dizer. Vamos É lá. possível, é possível dialogar com um fascista? Então, quando eu escrevi esse livro, eu criei esse título no momento em que eu mesma fiquei surpreendida com a presença da perspectiva, da visão de mundo fascista no meu universo familiar. Então, naquela época, eu me coloquei essa pergunta, eu me lembro de ter formulado um artigo para a revista Cult, onde eu tinha uma coluna, e lá eu elaborei essa questão, mas para mim ela era justamente um enunciado. Era uma pergunta para a qual eu mesma não tinha resposta naquela época. E, de fato, indo à resposta que hoje eu tenho, eu acho que nós podemos conversar com pessoas que têm uma personalidade autoritária, dependendo da gradação. Mas não se trata exatamente da gradação dessa personalidade autoritária, do nível de fascismo dessa pessoa. Eu vou lançar um livro agora, em setembro, Pedro, que se chama Como Derrotar o Nazifascismo, em que eu reelaboro certas questões desse livro antigo, porque eu tento mostrar como a gente passou do fascismo em potencial, que implicava a gente ainda poder tentar conversar com certas pessoas, para um fascismo de Estado com matizes nazistas, que é o que a gente tem hoje. Então, a gente não está mais só naquele fascismo em potencial, a gente saiu da esfera da potência para a esfera do ato, e hoje a gente tem um governo fascistoide cada vez mais escancarado na sua potencialidade autoritária, cada vez mais radical e mais extremista, é um governo de extrema-direita sem nenhum tipo de vergonha, e não é possível conversar com esse governo. Então, se ainda é possível tentar discutir com aquele primo, com aquela tia, com aquele pai que tinha sinais de autoritarismo na sua personalidade, naquela época nós ainda podíamos fazer aquele exercício. Hoje, o fascismo de fato tomou conta e nós só podemos, nesse momento, derrotar os fascistas ou os nazifascistas que tomaram conta do país. E essa derrota é uma derrota que deve, a meu ver, deve ser produzida pacificamente, ou seja, sem violência, através, nesse momento, no Brasil, através de um povoamento povoamento, digamos, da civilidade contra a barbárie, da solidariedade contra a estupidez, contra a ignorância, contra a maldade. E eu acho que a eleição de 2020 é um tempo para fazer essa produção. Essa campanha de 2020 tem que ser uma campanha antifascista, tem que ser uma campanha em que as câmaras de vereadores, as prefeituras vão ser tomadas por pessoas que têm uma personalidade democrática, antifascista, antirracista, anticapitalista, que eu acho que é absolutamente importante de colocar. Mas, só para concluir, as pessoas devem entender que eu estou fazendo uma pergunta nesse livro de 2000, que eu lancei em 2015. Eu estava lançando uma pergunta para que a gente pudesse pensar juntos. Havia ali um tom de ironia. Será que é possível conversar com um fascista? Né? E, de fato, em termos muito práticos, depende do que é uma conversação também. Há um nível de fascistização da personalidade na qual as pessoas, um indivíduo qualquer, pode atingir um grau tal de paranoia, se tornar um cidadão completamente inabordável. Então, com essa pessoa, talvez seja absolutamente impossível sequer trocar uma palavra. Aquelas pessoas paranoicas que têm ideias prontas, que têm sempre explicações de mundo absolutas, que são agressivas em relação ao pensamento e à forma de viver dos outros. Nesse livro agora, que vai ser lançado em setembro, eu trabalho ainda com bastante mais profundidade essas questões relacionadas ao
ao nazifascismo e à personalidade autoritária. Confesso que eu não espero para recebê-lo em mãos. Obrigada, Pedro. A pergunta que eu te faço agora é, inclusive, talvez a mais ampla da nossa entrevista, porque ela é justamente o título, né, a pergunta a qual dá o título para o seu livro. Como conversar com um fascista? Então, quando eu colocava essa questão naquela época, eu dizia que a gente precisava fazer uma espécie de experimentum crucis, né? Você leu esse capítulo, né? Que é o experimentum crucis, é esse experimento limítrofe, é o experimento crucial, é o experimento através do qual a gente não se torna um fascista. Então, a gente não pode concordar com os fascistas, a gente não pode calar diante dos fascistas, a gente não pode deixar os fascistas penetrarem, digamos assim, na nossa interioridade, porque toda personalidade autoritária é também uma personalidade manipuladora. Então, isso é uma característica. Então, as personalidades manipuladoras, por exemplo, no caso dos homens machistas, eles praticam um tipo de tática que é aquilo que vem sendo chamado, a partir de um filme, de gaslight, e que pode ser traduzido, inclusive, por manipulação. E é uma manipulação mental. Então, as pessoas que convivem com familiares fascistoides, ou fascistas em potencial, como dizia o Theodor Adorno lá nos estudos sobre a personalidade autoritária, na época em que ele estava exilado nos Estados Unidos, ele que era um alemão judeu, né, filósofo. Então, quando ele falava dessa personalidade autoritária, desse fascista em potencial, ele estava falando justamente de um tipo que tinha determinadas características e que a gente encontra dentro da nossa própria casa, muitas vezes na nossa própria família, no nosso circuito de amizades, vide a separação, né, a inimizade que se criou entre as pessoas, essa chamada polarização, porque não é mais possível conviver com certas perspectivas, porque o diálogo se tornou justamente impossível. Mas é muito difícil conviver com uma personalidade autoritária, porque essa personalidade não tem abertura para você. Então, você não está incluído na perspectiva dela. Por isso, a pergunta como conversar com um fascista se torna ainda mais difícil de ser respondida, porque para você poder conversar com alguém, você precisa ser reconhecido por esse alguém como uma alteridade que importa. E os fascistas são aquelas pessoas que não conseguem ter uma perspectiva, não conseguem fazer a experiência sequer, eles não têm a dimensão da alteridade. Então, eles não conseguem, eles não podem, não está na capacidade, na competência psíquica deles, nem filosófica, nem intelectual, o reconhecimento do outro. Então, a pergunta que fica é: posso eu conversar com alguém que é incapaz de reconhecer que eu gostaria de conversar com ele? Por quê? Porque ele está absolutamente fechado a qualquer... não é nem a qualquer pergunta, ele está fechado a uma perspectiva. Inclusive, ele está fechado para a sua imagem, a sua presença, a nossa presença corporal não interessa a uma personalidade autoritária, dependendo do grau, em um nível assim que realmente torna tudo impossível. Mas eu sempre digo, vou continuar dizendo, eu acho que a gente precisa fazer o esforço também de não se tornar um fascista. Porque esses fascistas todos que apareceram no Brasil não eram fascistas, né, Pedro? Como é que apareceu esse monte de gente fascistizada? Houve uma estimulação. O ódio não nasce no nosso coração, do nada, ele não é um afeto primitivo. Então, não é um afeto que vem com a gente, não nasce com a gente. O ódio ele é aprendido, assim como o amor. Então, claro, não vem ao caso a gente aprofundar essa questão agora, mas abaixo do ódio ainda tem a inveja. E abaixo, nos fundamentos do amor, ainda tem a compaixão. Quer dizer, tem outros assuntos para a gente lidar. Mas o ódio é um tremendo mecanismo, é um instrumento de tecnologia política fabuloso. E ele foi plantado no Brasil, estimulado pelos meios de comunicação de massa, trabalhado pelas igrejas de mercado, trabalhado
pelo legislativo golpista, mas, sobretudo, ele foi plantado pelos meios de comunicação num arranjo que também não nasce nos meios de comunicação, porque esse golpe não nasceu na cabeça do dono de uma televisão, né? Esse golpe nasce de um arranjo, de um consórcio, digamos assim, que envolve várias forças nacionais e internacionais. O golpe de 2016, que levou, evidentemente, já era parte do processo de fascistização da sociedade. E para que essa fascistização? Para devolver o Brasil à sua condição de colônia. Esse é o ponto. Então, assim você consegue devolver o Brasil para a sua condição de colônia, em outras palavras, escravizar cada vez mais a população. Uma população sem direitos trabalhistas é uma população escravizada. Hoje, quantas manifestações, sobretudo a gente viu as manifestações dos entregadores das empresas, enfim, desses aplicativos de teleentrega, que são trabalhadores escravizados, que vivem dentro de um regime realmente escravizante, com ausência total de direitos trabalhistas e, inclusive, de direitos humanos, né? O direito de alimentar-se, o direito de descansar, o direito de, enfim, ter uma vida corporalmente saudável, né? Coisa que eles não podiam em função da pesadíssima carga de trabalho, com uma remuneração pífia e como disse um desses líderes muito interessantes, que é cujo apelido é Galo, ele falou: a gente entrega comida passando fome, né, muitas vezes. Então, essa é a imagem que eu acho que é radical para a gente entender o Brasil atual. E, ao mesmo tempo, tem todo um processo de lavagem cerebral que funciona pela repetição de clichês. Então, os ricos, os empresários, essa gente que explora o povo brasileiro, sai dizendo que o povo é empreendedor, que agora o negócio é você não se preocupar com o Estado, porque, claro, o Estado, e essa é a perspectiva dos ricos, dos empresários, dos neoliberais, o Estado deve ser desmantelado quando ele poderia servir aos pobres, ao povo, à cidadania, à democracia, e esse Estado deve ser concentrado na mão dos ricos, assim ele fica muito mais forte, e ele é um Estado mínimo, no sentido de ser máximo para os ricos e inexistente para os pobres, mas é um Estado absolutamente poderoso, por isso é um Estado autoritário, por isso Bolsonaro é uma figura tão importante para esse Estado, porque Bolsonaro é excelente do ponto de vista da lavagem cerebral. Se eu fosse criar uma empresa de lavagem cerebral hoje, eu ia correr atrás do Bolsonaro para ele ser o CEO da minha empresa, porque, afinal de contas, ele é the best, ele é realmente um sujeito incrível do ponto de vista do carisma, da produção de uma discursividade que manipula a mentalidade e que explora, né, a partir do grotesco, toda uma afetividade mal resolvida do povo brasileiro. Ele é o grande manipulador, é fantástico, como tirano, como fascista mor da nação. E dentro desse contexto todo, a gente tem o que eles chamam de reforma, e eu chamo de deforma da Previdência, deforma trabalhista, não é isso? Então, nesse desejo de transformar cada vez mais a sociedade em menos dependente de um Estado que possa garantir direito para todas e todos, mas apenas para uma determinada fatia, né, uma elite, né? Exatamente. E é interessante você colocar esse jogo de palavras, porque mora uma verdade fundamental aí também, Pedro, que é a tática linguística pela qual se faz a operação da lavagem cerebral, que em termos mais teóricos a gente pode chamar de psicopoder, né? Mas a lavagem cerebral, então, por onde que ela funciona? Através de um mecanismo de distorção linguística. Então, é importante falar que é democracia e praticar o autoritarismo. Falar que se está a governar quando, na verdade, se está a desgovernar. É importante inverter os signos, inverter os significados para interromper a produção de sentido e assim capturar as mentes, capturar as subjetividades para
para que elas não raciocinem, não pensem. Eu digo que o Bolsonaro pratica uma retórica da distorção. Tudo nesse governo é distorcido. Então, o cristianismo vira um diabolismo, se a gente pensar, né? Se a gente olha para as figuras dos ministérios, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, ou esse novo que o substituiu, são agentes da injustiça. A ministra dos Direitos Humanos e da Mulher é a antifeminista que fala aberrações destrutivas dos direitos humanos. O ministro da Educação, aquele Weintraub, era o próprio destruidor da educação, era um ministro da deseducação, e assim por diante. Então, é sempre uma produção do negativo e que se apresenta como se fosse a verdade, né? Há uma destruição, há um governo aí da destruição que se vende como construção do país, né? Há um governo, inclusive, que não é nacionalista, que é subserviente e que faz uma pose de Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Isso é claro que não é. Esse, aliás, é o ponto mais bizarro, a meu ver, em que pese toda a matança, toda a desgraça. Nesse ponto, Bolsonaro é diferente dos outros fascistas. Ele é subserviente e não nacionalista. E, claro, toda a questão genocida, toda a questão da destruição da população, do abandono para que as pessoas morram à míngua, tudo isso também está em jogo hoje no nosso cenário político e social. Em tempos de comunicação acelerada, em grande quantidade, e dentro desse contexto de isolamento social e a pandemia do Covid-19, como é possível ocorrer o diálogo construtivo com fascistas? A gente está meio assim dependente agora da tecnologia mais do que nunca. Então, inclusive, vamos passar pela primeira campanha eleitoral sem ter a possibilidade de conversar olho no olho, que vai ser uma coisa muito estranha, né? Então, como que a gente consegue criar um diálogo nesse momento? Então, por isso que eu escrevi esse novo livro, Como Derrotar o Nazifascismo, porque nesse estágio já não é possível. Nós não vamos conversar, por exemplo, com o Bolsonaro. Com o Bolsonaro não tem conversa, nem com seus ministros, não tem conversa. Uma personalidade autoritária, uma figura paranoica, com ela não tem conversa. E por isso a sociedade tem que conversar entre ela, para que isso não avance e não se torne algo ainda pior. Porque a chance de tudo isso piorar, ela está aí. Assim como Bolsonaro podia não ter sido eleito e foi, o pior aconteceu, ainda podem acontecer coisas muito piores. Então, nesse momento, o diálogo não tem que ser, não se deve buscar diálogo com esse governo paranoico, delirante, alucinado, diabólico, mortífero, genocida. Se deve buscar um diálogo entre os setores da sociedade, entre os partidos de esquerda, que é absolutamente necessário, eu acho até que deve se expandir esse diálogo entre os partidos de esquerda para um determinado centro que possa apoiar a derrubada desse governo. É importante que os movimentos conversem entre si, é importante que a sociedade civil se manifeste, é importante nesse momento que a gente vá para as redes sociais, isso é absolutamente fundamental. O fascismo se instaurou no Brasil também por meio das redes sociais, através de um povoamento, de uma colonização das redes, através do discurso de ódio. Então, plantou-se o discurso de ódio e os agentes do discurso de ódio, os robôs do discurso de ódio, as empresas que produzem discurso de ódio, o gabinete do ódio, tudo isso colonizou a esfera digital, a esfera pública digital. E hoje nós precisamos chegar nessa esfera e atuar nessa esfera, chamando as pessoas para a conversa, as pessoas que não são aquelas que não querem conversar. A gente vai conversar com as que querem conversar. Até que aquelas que não querem conversar possam também perceber que é importante conversar. Mas eu acho que nós não podemos considerar, por exemplo, que nós estamos simplesmente vivendo dentro de uma bolha. As bolhas também não conversam. Então, nós precisamos conversar com as nossas bolhas e expandir as nossas bolhas. A gente precisa chamar mais pessoas para a conversa, mais pessoas para a compreensão, mais pessoas para a ação política,
a partir disso. E uma ação política que deve ser uma ação ético-política. Quando eu falo ético-política, eu não estou falando moral, eu não estou falando uma ação moralista, eu estou falando da ação em que o sujeito, em que a pessoa, ela está sendo considerada, reconhecida, integrada, em que cada um é importante para a gente poder construir uma multidão e não uma massa. A massa é fascista. A multidão, ela não é fascista. A multidão inclui você e eu como pessoas que trazemos os nossos desejos de fazer política. A massa é triste, a massa não pensa, mas a multidão pensa, porque ela é feita de sujeitos, de pessoas concretas que desejam transformação social. Eu acho que essa alternativa entre massa e multidão é a alternativa que nós precisamos, como personalidades democráticas que somos, nós precisamos defender, para que as pessoas entendam que elas precisam compor a multidão. E aí a multidão pode ser hoje uma multidão digital, eu acho que isso é absolutamente fundamental, e ela pode ser também uma multidão nas ruas, assim que for possível, assim que a gente entender que é seguro, considerando o cenário de pandemia. Mas a pandemia, só para colocar mais esse detalhe, porque não podemos esquecer, a pandemia, ela, ao mesmo tempo, vem sendo instrumentalizada por esse governo. Então, Bolsonaro está protegido pela pandemia, assim como esteve protegido pela facada, para não ter que participar dos debates. E agora, na condição de presidente, a pandemia evita também, quando ele fala grosserias que fazem os fascistas do Brasil delirar, mas ele está protegido por isso, porque as pessoas não podem ir para as ruas. E mesmo internacionalmente, eu estou vivendo fora do Brasil, eu vejo como as pessoas estão escandalizadas, como o Brasil está mal na foto, né, para usar uma expressão bem coloquial. E o Brasil está muito mal na foto e, ao mesmo tempo, está todo mundo tão preocupado com a pandemia, os países pelo mundo afora tão preocupados com a crise sanitária, que nem conseguem olhar para essa catástrofe política e social e econômica e humanitária no Brasil e se moverem para nada. Então, eu acho que Bolsonaro está tendo muita sorte, porque ele é um agente do mal e está agindo em conformidade com o mal e sendo apoiado ou sendo protegido cosmicamente por uma coisa horrível que combina muito com ele, né? Porque ele é ele mesmo uma pessoa, não sei como pessoa, sei lá, mas como presidente ele é uma figura horrível. Isso veio aqui, inclusive, foi interessante porque a Ana Lúcia Messias Vieira, a minha irmã que está aqui acompanhando, uma fiel seguidora aqui do Cidadão Cidade, ela fez a seguinte pergunta: como essa massa tão grande de explorados apoia Bolsonaro? Me esforço para entender. Então, a gente não consegue entender, né? Mas vamos tentar. A Luciana Vieira, também professora, como se explica o crescimento da popularidade, haja vista dados do Datafolha? Desculpa te interromper. Não, imagina. É isso, é uma questão que está nos apavorando a todos, né? Como é possível que as pessoas possam, de fato, apoiar esse governo? Eu acho que esse governo realmente tem uma figura carismática que move as pessoas em dois aspectos, toca nas pessoas em dois aspectos. De um lado, as pessoas conseguem, digamos, a população brasileira consegue se identificar com Bolsonaro porque essa população tem uma baixa autoestima. Então, quem tem uma imagem de si muito ruim se identifica com Bolsonaro. Então, seria necessário que as pessoas, enfim, não tem como, né? É o velho complexo de vira-lata, ele venceu no Brasil. Então, o complexo de vira-lata sobre o qual falava Nelson Rodrigues em 1950 e poucos, gente. Esse é um tópico importante. Então, as pessoas se olham, se acham uma coisa muito pequena, muito miserável, muito pobre coitada. É o complexo de vira-lata. As pessoas se sentem humilhadas, as pessoas se veem precarizadas e nessa hora não desperta nelas um sentimento de amor ao próximo, desperta nelas um sentimento de ressentimento, um ressentimento. E Bolsonaro entra nesse vão aí das personalidades como um espelho e as pessoas agem em relação a ele com esse
esse nível, digamos assim, de transferência. Então, esse é um aspecto. O outro aspecto é que, na condição de algoz, há um efeito muito comum, que é gerado nas pessoas que são vítimas, que é o efeito de amar e de proteger o seu algoz. Isso é um fato. Tem uma expressão, vocês podem procurar na internet, que se chama Síndrome de Estocolmo. Eu, inclusive, escrevi um artigo esses dias que falava, que tentava explicar como é que Bolsonaro, por que Bolsonaro elogiou Ustra, Carlos Alberto Brilhante Ustra, o torturador de Dilma Rousseff, e, segundo ele, o pavor de Dilma Rousseff, em 17 de abril de 2016. Eu falei, o povo brasileiro foi capturado pelo seu torturador e continua sendo torturado por ele. Porque o processo mental linguístico que é aplicado pelo Bolsonaro é um processo de tortura, de gaslight, né? de manipulação, enfim, da consciência nacional. E isso implica tocar o pavor no povo. Então, se de um lado tem essa identificação, de outro lado, tem também esse estado de êxtase que provém de um pavor, de um ter sido apavorado, de um ter sido assombrado. Eu acredito que, em combinando essas duas fórmulas, a gente consegue entender por que Bolsonaro tem esse nível de aprovação que ele tem hoje. Tem também, claro, toda a mistificação, os 600, sei lá, 1.000, sei lá quantos militares que estão hoje nos cargos. Então, a gente pensa o circuito de todas essas pessoas que vieram para o governo, evidentemente, vão apoiar esse governo, que é um governo cabide de emprego. Quando também surge a questão da renda emergencial, ela é aprovada, ela é uma luta dos legisladores, é uma luta dos partidos de esquerda, e é uma luta também para se pagar pelo menos R$600 para as pessoas e não 200, como o Bolsonaro tinha aceitado pagar. Só que Bolsonaro é um populista, um espertalhão, então, na hora em que em que isso é aprovado, que escapa das suas mãos, ele começa a tentar surfar nessa onda, começa a capitalizar como se isso tivesse sido uma ação dele, né? Como se isso tivesse sido uma vontade dele. Então, tem todo um processo de manipulação que envolve também a participação dos grandes jornais, das grandes revistas, das grandes empresas de televisão. É todo um jogo de máfia. E o povo, pobre coitado, sofrendo a míngua. Márcia, eu tenho mais uma pergunta para te fazer. Infelizmente, a gente já está perto de encerrar, assim. Ouvir você falar sobre a possibilidade de um país, sobre essa forma crítica como você enxerga as coisas, nos desperta a vontade de tentar nos aprofundar sobre essas questões e tentar buscar esperança em meio a esse período. Eu gostaria de perguntar para você sobre a questão da violência simbólica, porque, afinal de contas, ela se inicia num discurso e termina numa ação, né? Eu tive alguns debates com algumas pessoas que acreditam que você defender uma coisa violenta é exercitar o direito de expressão, de liberdade de opinião. E a gente vê numa outra ponta pessoas, por exemplo, a população LGBT, que morre todos os dias. O Brasil é o país que mais mata a população LGBT do mundo. Então, queria perguntar para você sobre esse caminho da violência simbólica para a violência prática que as pessoas são vítimas, as mulheres LGBTs. Como é que a gente deve entender essa questão? Olhar, tem uma figura na geometria que é a banda de Möbius. Então, aquela fita, né? Quando você pega uma fita e aí você torce ela, né? Quando você faz aquela torção, tem um ponto, tem um lado e o outro lado tem um momento que acontece uma torção. Então, assim é a violência, esse é um desenho da violência, porque a violência tem um lado que é simbólico, é linguagem, é imaginário, é produção de imagem, é toda uma violência que parece mais sutil, mas não é. E o outro lado que é a materialidade, que envolve a violência física e que envolve também os efeitos dessa violência simbólica. Então, você planta o ódio, que é violência simbólica, em relação à população, mulheres, LGBTs, negros, quilombolas, etc. Você lança o ódio contra essas pessoas no nível simbólico e no nível físico, no nível material, no nível concreto, as coisas também começam a acontecer. Então,
falar de violência física e simbólica é falar de uma violência que leva a outra. E, claro, toda a violência praticada pela extrema-direita hoje, ela tem sido recoberta de maneira canalha, de maneira absolutamente indevida, de maneira absurda, dessa ideia de liberdade de expressão. A liberdade que destrói a liberdade não é liberdade. Então, é violência mesmo, violência disfarçada. Então, nós temos, claro, que pensar e meditar muito sobre isso, porque é complexa a questão da liberdade de expressão, mas certamente não é liberdade de expressão aquele tipo de liberdade que destrói a liberdade dos outros. Então, qualquer forma de expressão violenta destrói a liberdade e, portanto, não deve ser promovida. Puxa, olha, gostaria de agradecer a sua presença aqui, passou voando, assim, num piscar de olhos. E queria dizer que você nos inspira a sermos pessoas melhores, a acreditar, ter esperança política num país melhor. Mal posso esperar tê-la de volta aqui no nosso país, nas nossas terras, para nos falar sobre esperança, sobre política dessa forma tão construtiva, maravilhosa como você faz. Muito Obrigada, obrigado. muito obrigada a você, e espero que a gente possa ter outras conversas e, de fato, que se realizem esses seus desejos. Muito obrigada, Pedro, e tudo de bom para você e para o pessoal que está nos assistindo agora. Um grande abraço. Para você também, obrigado. Até a próxima. Até.